Olá, meu sétimo ano, amores da minha vida todinha. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o breve histórico da África. Vocês provavelmente já estão familiarizados com este mapa da África, certo? Olha que bonitinha a minha figurinha. Provavelmente esse aqui é o que vocês têm mais costume de verem, mas nós precisamos ter a noção de que o continente africano ele tem uma história extremamente antiga, tá? Enquanto a Europa vai viver o Neolítico 2000 a.C., a África vai viver o Neolítico 15 mil séculos antes disso, 15 mil anos antes disso. Vocês têm noção do tempo que é? Olha só, acompanha comigo lá no livro de vocês na página 164. Tem assim, apesar de estar situada atualmente em uma região impactada por doenças, conflitos e misérias, que é infelizmente a realidade da África hoje, fatores decorrentes do processo histórico pautados por subjugação, ou seja, por dominação, a África conduziu a grande vanguarda do processo durante os primeiros 15 mil séculos da história mundial. Vamos destrinchar isso bem aqui, galera. Hoje, infelizmente, o cenário que nós temos da África é mais ou menos esse aqui. E a partir de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o terceiro maior continente do mundo, a África. O jornalista William Correia vai mostrar uma região marcada pelos contrastes, dividida entre a pobreza e o desenvolvimento, a vida selvagem e o crescimento urbano. Começa hoje a série Viva África. É assim que grande parte do mundo vê a África: pobreza, desnutrição, animais selvagens, paisagens inóspitas, convulsão social. Foi mesmo assim por muito tempo. Um enorme continente com grandes necessidades. Dos 30 países mais pobres do mundo, pelo menos 20 estão aqui. Mas o berço da civilização tenta se equilibrar entre o passado de lutas e o futuro de conquistas. A África do Sul é um exemplo. Localizada na parte sul do continente, é um país em profunda transformação social. A segregação do apartheid, extinta em 1994, deu lugar a uma geração de homens e mulheres livres que crescem juntos com a nação. Crescer se tornou quase uma obsessão. 21% de tudo que é produzido na África vem daqui. A mineração do ouro e do diamante, fonte de conflitos e guerras, perdeu força. Hoje, a indústria, o comércio, o turismo e o mercado financeiro correspondem a 48% das riquezas do país. O que se estabeleceu ali no desenvolvimento foi uma solução de compromisso, né? Não foi uma transformação tão revolucionária como ambicionou Mandela, por exemplo, em outro momento, mas que serviu de um acordo para que a África do Sul mantivesse alguma ordem para o desenvolvimento atual. Governo e população sabem que, para crescer mais, é preciso reduzir os extremos. Joanesburgo, a maior cidade, coração dos negócios. De um lado, apresenta um centro comercial e financeiro pujante, do outro, miséria, exclusão social. Já Cape Town é um verdadeiro paraíso em África. A capital legislativa é o segundo mais populoso núcleo urbano, financeiro e cultural do país. A atual geração de sul-africanos entre 15 e 34 anos cresceu sob o signo da liberdade e experimenta o gosto da mobilidade social. 94% sabem ler e escrever. 55% completaram o ensino médio, sendo que para 70% deles é a primeira vez que alguém da família se forma na escola. E daí o dilema, eu acho, do desenvolvimento econômico a partir dali é voltar a ser um país agroexportador ou exportador de commodities, como foi a África do Sul no caso dos minérios, ou tornar-se o país, ter essa disparada de um país desenvolvido, urbanizado, de uma economia de serviços. Qual é o projeto econômico de desenvolvimento que a África do Sul
vai ter a partir de agora. Oportunidade. Como chegar até ela se mais da metade da população é pobre? Se 16% vivem com menos de $2 por dia e 5% estão subnutridos? O desemprego é outra triste realidade. Eu não tenho trabalho, estou com fome, preciso de dinheiro para criar meus filhos. Enquanto essas coisas não mudarem, eu não vejo diferença entre antes e depois do apartheid. Além da busca por oportunidades, há um outro sentimento que mobiliza os países em África: a esperança, que para a população passa prioritariamente pela alternância de poder, pela escolha de novos governos. E vários países africanos tiveram essa experiência nos últimos anos. Mas será mesmo que muito em breve a África vai ser vista como o continente das oportunidades? Nos subúrbios de Nairobi, a capital do Quênia, 1 milhão de pessoas vivem aglomeradas numa favela de tons dramáticos. É uma concentração absurda de pobreza por metro quadrado. Essa é a comunidade de Kibera, o retrato da desigualdade africana. O líder comunitário Nehemia explica: The people of Kibera are good Kenyans. aqui temos gente do próprio Quênia e também de outros países como Uganda, Sudão e Tanzânia. Podemos dizer que Kibera é a casa do povo da África. Kibera is the people of Africa. A linha de trem funciona como se fosse a principal avenida de Kibera. E aqui a gente vê de perto uma realidade comum no Quênia e em todo o continente. Mesmo nós brasileiros que estamos acostumados a ver favelas, a ver pobreza, nos surpreendemos porque a miséria aqui é muito mais intensa, as condições de vida muito mais difíceis. A partir de agora, nós vamos mostrar com detalhes como é a rotina dos moradores da maior favela da África. A maioria das pessoas em Kibera tem em média R$4 por dia para sobreviver. O lixo acumula em cada rua. O esgoto se alastra por todo o território. A água se mistura à sujeira. Bom, galera, acho que deu para compreender um pouquinho qual é a visão que nós temos hoje do continente africano. Mas analisa comigo que essa não foi sempre uma realidade. O primeiro desenvolvimento, o berço da humanidade, foi na África e é a África. O primeiro desenvolvimento foi na África. O berço da humanidade é a África, por termos encontrado lá os fósseis mais antigos. Segue aqui comigo no segundo parágrafo, continuando. Apesar de estar situado atualmente em uma região impactada por doenças, conflitos, misérias, fatores decorrentes do processo histórico, de processos históricos pautados por subjugação, a África conduziu a grande vanguarda do processo durante os primeiros 15 mil séculos da história mundial. Enquanto o Neolítico na Europa Ocidental desenvolveu-se só por volta de 3.000 a 2.000 a.C., o Neolítico africano começou muitos séculos antes nas terras egípcias. E olha só, galera, nas margens dos grandes rios, nós vamos ver os primeiros berços da civilização. Justamente pela necessidade, tá, de estar situado próximo aos rios para conseguir se sedentarizar, para conseguir se desenvolver. O Neolítico africano foi marcado por uma organização do trabalho até então não existente, na medida em que ampliou as possibilidades de escolha em relação às tarefas e suas repartições, tornando-as cada vez mais especializadas entre os camponeses, pastores, artesãos e etc. Essa nova organização do trabalho, aliada à crescente eficiência das novas ferramentas, permitiu a existência de funções mais variadas e impedindo que ficassem restritas à produção da coleta, passando também a ser aplicada para os serviços de artesanato.
O processo de crescimento durante esse período vai fazer com que várias sociedades comecem a se desenvolver. Nós vamos ver um processo de crescimento demográfico da população africana, justamente porque eles passavam agora por pelo processo de sedentarização. Nós tínhamos a divisão do trabalho, nós tínhamos a produção de alimentos em maior escala, nós tínhamos agora a produção de excedentes. E como nós já vimos desde lá do sexto ano, a criação de alimentos que excedam, a criação de excedentes, ela é necessária, ela é essencial, ela é fator primordial para a consolidação das sociedades, para o desenvolvimento dessas sociedades. As sociedades produzem mais, por isso podem ter mais habitantes. E além de poder ter mais habitantes, elas passam a poder também comercializar esses produtos que excedem dentro do seu território com outros povos, tá? Acompanhe no livro comigo, no 6º parágrafo da página 164. Foi um momento de consolidação e fixação das etnias africanas, tais como os pigmeus e os khoisan. Tá aqui que eu trouxe para vocês. Gente, observa essa população, os pigmeus. Analisa o tamanho da estatura deles com relação ao europeu de porte normal, tá? Esses são os pigmeus e esses são os khoisan, caçadores do deserto. Habitantes originais da África Central e povos caçadores e coletores que viveram nessa região há aproximadamente 12 mil anos atrás. Os pigmeus eles ocupavam as florestas na metade do norte do território e os khoisan ocupavam um extenso planalto interior das planícies das províncias Benguela, Bié, Moxico, entre outros. Nesse período também expandiram-se as representações artísticas africanas, especialmente nas regiões ao norte do continente. Acredita-se que essa arte ela refletia, por um lado, o encantamento dos seres humanos diante da exuberante natureza que se agitava ao redor de suas moradias. Na maioria dos casos, contudo, tratava-se de uma espécie de arte majoritariamente social, centrada na representação coletiva do cotidiano, como trabalhos grupais, caça, conflitos contra outros clãs rivais, jogos, passatempo, mas nós também podemos observar o maravilhamento, o encantamento dos seres humanos diante da natureza que cercava. Muitas das civilizações africanas vão alcançar o seu ápice entre os séculos XII e XV. Trata-se de um período extremamente privilegiado, no qual a África desenvolveu culturas originais e, sem perder sua personalidade, assimilou influências trazidas de outros continentes. Conhecer a riqueza dessas sociedades tornou-se possível graças à abundância de documentações escritas e fontes arqueológicas produzidas a partir do século XI, principalmente entre os séculos XIII e XIV. Agora, há um fator extremamente importante e relevante quando nós tratamos de cultura africana. A cultura africana, os africanos, eles tiveram a construção de códigos de escrita bem tardiamente, tá? Então, a cultura deles, a história deles, ela era toda passada com base na oralidade. Por isso que os cantos africanos eles são tão importantes. São importantes para ressaltar a importância da cultura desse povo. Muito da cultura africana, da história da África, foi produzida no século XV pelos europeus que colonizaram esse território, que fizeram colônias ao longo do território africano. As civilizações e os reinos africanos existentes nesse período apresentavam algumas características comuns fundamentais. O clã constituía-se de uma forma rudimentar de Estado. E, em alguns casos, nós vamos ver a junção de vários clãs para estar formando um reino. Nessa situação, o líder mais forte se tornava o rei local.
Em certos casos, o rei era justificado pelas crenças religiosas, visto que sua presença poderia ser considerada sagrada. Dessa forma, mesmo quando os clãs eles conseguiam preservar o seu território, eles tinham que jurar fidelidade ao rei e pagar impostos e pagar tributos a esse rei. A África ela tem uma forte influência islâmica e a expansão islâmica vai ser acentuada a partir do século XI. Assista esse pequeno vídeo que fala sobre o processo de expansão da religião islã sobre o território africano. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mit Gebeten hat man sie gelockt. Die Araber bringen bereits im 7. Jahrhundert den Islam nach Afrika und mit ihm die Sklaverei. Denn wer kein Moslem werden will, wird als Sklave in die muslimische Welt verschleppt. 17 Millionen Schwarzafrikaner trifft dieses Schicksal. Die Geschichte dieses Menschenhandels ist in Afrika bis heute ein Tabu. Tidiane Ndiaye bricht das Schweigen. Der senegalesische Anthropologe fordert, die Sklaverei der Moslems endlich aufzuarbeiten. In seinem Buch Der verschleierte Völkermord beschreibt Ndiaye dieses wenig erforschte Kapitel der Geschichte. Der muslimische Sklavenhandel war der längste in der Geschichte der Menschheit. Er währte 13 Jahrhunderte und hatte viel mehr Opfer als der Sklavenhandel nach Amerika, der 400 Jahre dauerte. Und das Traurigste daran ist, dass die meisten der Verschleppten unglücklicherweise keine Kinder bekommen konnten, weil sie kastriert wurden. In die arabische Welt, in die Türkei, nach Persien und nach Indien werden die Schwarzafrikaner verschifft. Oder sie werden durch die Sahara nach Nordafrika getrieben. Viele sterben schon bei den Überfällen auf die Dörfer, viele an den Strapazen des Transports. Wer auf den Sklavenmärkten ankommt, wird kastriert. Laut Ndiaye überlebt nur einer von 5 diese gefährliche Operation. Die grausame Prozedur trifft alle, die Männer, die auf Plantagen oder im Bergbau schuften, ebenso wie die, die im Haushalt arbeiten oder die Harems bewachen. Diese Eunuchen findet man noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Araber und die Nordafrikaner waren Rassisten. Sie verachteten die Schwarzen. Deshalb wollten sie nicht, dass sie in ihren Ländern Kinder zeugten. Das erklärt, warum es dort heute keine starke schwarze Diaspora gibt wie in den USA, die eine Aufarbeitung dieser Geschichte fordert und eine Wiedergutmachung. An die Sklaverei der Europäer wird auf der senegalesischen Insel Gorée erinnert. Hier wurden Tausende eingepfercht und nach Amerika verschifft. Solche Erinnerungsorte forderten Ndiaye auch für den brutalen Menschenhandel der Moslems. Der ist für ihn ein Völkermord, denn ein Volk von Kastrierten kann keine Nachkommen zeugen und stirbt zwangsläufig aus. Die Versklavung geschah übrigens im Namen Allahs. Der Koran hat die Sklaverei niemals unterbunden. Im Gegenteil, es gibt viele Stellen im Koran, die die Versklavung von Nicht-Muslimen empfehlen. Und im Gegensatz zur Ächtung der Sklaverei im Europa der Aufklärung gab es nie auch nur einen arabischen Intellektuellen, der sich je für die Sache der Schwarzen eingesetzt hat. Im Sudan rufen die Araber schon im 7. Jahrhundert den Dschihad, den heiligen Krieg gegen die Schwarzen, aus. Noch heute werden hier Tausende von ihren eigenen Landsleuten versklavt. Viele Afrikaner beten in Moscheen, obwohl ihre Vorfahren im Namen des Islam geknechtet wurden. Über Jahrhunderte wurden afrikanische Könige gezwungen, sich dem Islam zu unterwerfen und noch dazu Sklaven als Schutzgeld auszuliefern.
Durch die Islamisierung wurden die afrikanischen Könige zu Mittätern. Wer sich dem Islam unterwarf, konnte der Versklavung theoretisch entgehen. Wer kein Moslem werden wollte, sollte gezielt gejagt werden. Das war der Grund für die Kollaboration und das entfachte viele Kriege zwischen den afrikanischen Völkern. Die Europäer schauen bis ins frühe 20. Jahrhundert zu. Obwohl sie den Menschenhandel längst verboten haben, dulden ihn die Kolonialarmeen vor Ort. Ein Zentrum des schmutzigen Geschäfts ist die ostafrikanische Insel Sansibar. Hier landen die Menschen nach dem Verbot der Sklaverei in unterirdischen Verließen. Den berüchtigten Tipu-Tip macht der Menschenhandel zum zweitreichsten Mann Sansibars. Noch nach 1920 schuften Sklaven auf den Plantagen der Insel. 13 Jahrhunderte Sklaverei aufarbeiten, dafür gibt es offenbar weder in Afrika noch in der islamischen Welt Bereitschaft. Es gibt eine Solidarität zwischen den Afrikanern und den Arabern wegen der gemeinsamen Religion, dem Islam. Man zieht es vor, über diese schmerzhafte Geschichte nicht zu sprechen. Man richtet die Aufmerksamkeit lieber auf die Schuldigen, die alle schon kennen, die Europäer und die Amerikaner. Tidiane Ndiaye will das nicht hinnehmen, weder als Intellektueller noch als Enkel eines senegalesischen Königs. Und auch nicht als Muslim. Apesar de as integrações religiosas, culturais e comerciais entre africanos e islâmicos terem impulsionado o desenvolvimento de reinos e impérios entre o século XII e XVI, foram os árabes muçulmanos que começaram o tráfico de escravos em grande escala. Meus amores, eu espero que tenham compreendido esse assunto. Qualquer dúvida, me procurem. Boas férias, mas não se furtem de me procurar caso tenham dúvidas, mesmo durante esse período de férias. Eu vou estar totalmente à disposição de vocês. Cheiro grande e até a próxima, meus amores. Tchau!